A segunda turma conspira contra a República. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal conspira contra a República. Ontem tivemos um dos momentos mais tristes, e são muitos, da história da segunda turma, em especial do STF. Foi inacreditável o que ocorreu. Inacreditável. São coisas que eles se aproveitaram em parte, mas não só, do interesse que todos estão tendo, e é muito natural, porque isso faz parte do brasileiro, o amor ao futebol e o amor à Copa do Mundo. Isso, numa sessão somente, eles cometeram vários crimes contra a nacionalidade brasileira, como diria, se estivesse vivo, Euclides da Cunha, e se estivesse vivo, ele estaria envergonhado. Tenho absoluta certeza que era um homem digno, e quem é digno está envergonhado com tudo que está acontecendo nesse país. Um país sem ordem, sem hierarquia, um país amoral, né, com uma elite corrupta, grande parte dela. Então, nós temos que se revoltar, porque não é o Brasil que nós queremos. Este é o nosso Brasil, que nós amamos, trabalhamos, vivemos e queremos e vamos morrer no nosso país? Não é. O que a Suprema Corte fez foi intolerável. Na segunda turma, numa sessão. Vou só relembrar a vocês todos. Por 3-1, só tinha 4 ministros presentes, o ministro Celso de Mello faltou à sessão. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, que é uma tríade anti-republicana, mandou soltar um criminoso de mais de meio século, José Dirceu. O que não poderia fazer, porque a questão do habeas corpus se refere à liberdade de ir e vir e não entrar no mérito da sentença. A gente sabe disso. Isso não pode, nós não podemos ficar calados. E eles vão... Porque, segunda coisa, na mesma sessão, o Genu, eu conheço bem o Genu, eu acompanhei a ação penal 470, tinha sido condenado, conheço a figura. Ex-assessor do PP também foi solto. 3-1. Não satisfeitos, aqueles que conspiram contra a nossa república, que não é a deles, ela é nossa, é dos brasileiros de bem, né? Eles anularam as buscas no imóvel da senadora criminosa Gleisi Hoffmann, também, por 3-1. Não satisfeitos, eles estavam num dia antirrepublicano ao máximo, né? Eles, um cidadão, um lobista conhecido chamado Milton Lira, envolvido em todas essas maracutaias, os 3 antirrepublicanos, e que eu sempre falo, olha, há muitos anos, e não tenho medo deles, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Dias Toffoli. Esses conspiradores também libertaram Milton Lira. Agora, o sonho desses 3 conspiradores é libertar Lula. Libertar Lula. O PCdoB, um partido do socialismo, está batalhando junto ao STF para libertar Lula junto com os criminosos do PT. A questão que se coloca é se nós vamos ficar calados ou se o Brasil vai se levantar. Os brasileiros de bem, aqueles que eu me diria Duque de Caxias, que diga, sigam todos que forem brasileiros. Esses 3 não seguiriam, porque eles não são brasileiros. Eles não são brasileiros. Eles são de outra esfera, não da nossa. Não da nossa. Então a questão que se coloca é você agora, eleitor e eleitora, perguntar a seu candidato a presidente da República o que ele achou da decisão da segunda turma do STF. Pergunte. Pergunte a qualquer dos seus candidatos, aqueles que você tem preferência, não importa. Pergunte aos governadores, os pré-candidatos ao governo do estado, o que eles pensam. Eles não podem ficar em cima do muro. Eles têm de honrar o seu voto. E quem é brasileiro está contra a segunda turma. Não tem de tergiversar. E eles nos perseguem, eles nos ameaçam. A mim ameaçam. E não uma vez só. E tenho provas de ameaças, né? Mas nós não devemos nos dobrar. Nós somos brasileiros. A Suprema Corte, a segunda turma, não é brasileira. Eles conspiram contra o nosso país. E nós temos que dizer não à Suprema Corte e sim ao Brasil.